Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é sexta, 19 de abril e este é o seu Diário Econômico. Pela primeira vez em uns bons dias, a renda fixa pré-fixada brasileira conseguiu se descolar do resto dos mercados para o lado positivo, em termos de menos juros, certo? Para maio, a curva curta ainda precifica um corte de Selic de 0,25, que foi o sinalizado pelo Roberto Campos Neto, e para o fim do ano a Selic precifica ali algo mais perto de 10,5 ao ano. Mas os vencimentos de 2026 para frente melhoraram pelo menos 10 pontos na quinta-feira. Acho que 3 pontos podem ter ajudado aqui no dia, especialmente ali para a nossa renda fixa. O primeiro eu já citei nos episódios passados, que foi o acerto, na minha visão, do Copom ali de ter reagido às mudanças de cenário e não ter fingido que nada aconteceu nas falas do Roberto Campos, pelo menos. O outro foi o cuidado do nosso Tesouro Nacional de não fazer um leilão grande de LTN e NTNF, que são títulos pré-fixados, para não ficar forçando a barra. E por último, foi um aparente apetite do gringo por títulos de países emergentes em geral. Deu para ver, por exemplo, uma melhora de taxa em pares como a África do Sul, estou falando da renda fixa deles, né? Alguns países do leste europeu e asiático. Dito isso, esse movimento surpreende, dado que o câmbio nosso aqui seguiu em 5,25. E também porque a Treasury voltou a abrir taxa. Como está rolando esse encontro anual do FMI lá em Washington, os banqueiros centrais têm falado todo dia. O John Williams, que é um diretor importante do Fed, deu inclusive um reforço extra ali para a retórica mais conservadora para os juros. Ele reforçou a ideia de que o corte não tem nenhuma urgência e não descartou a chance de voltar a subir taxa se eles acharem necessário. Acrescentando, obviamente, que esse não é o seu cenário base, mas enfim, ele falou a palavra alta, certo? Uma venda então de títulos do Tesouro Americano se aprofundou depois desses comentários. As ações em geral, na sua maioria, caíram e o dólar se fortaleceu. Mas voltando para a Selic, eu entendo que o câmbio é a variável que vai dar a seta para onde o Copom deve ir na reunião de maio. Até comentei com o Valor Econômico e o Estadão ontem sobre isso. É o câmbio que vai refletir de modo mais claro como que o cenário externo e as incertezas fiscais recentes atrapalham ou não o ciclo de redução de juros. A outra variável-chave, além do câmbio, são as expectativas de inflação do próprio Boletim Focus, que entram na conta do BC quando ele projeta a sua própria inflação para frente. Dando números, então, alguns exercícios. Se a gente pegar, por exemplo, a última divulgação do IPCA estimado pelo próprio Banco Central, mas atualizar as premissas que a gente conhece dos exercícios dele com os números de hoje, diz o meu humilde modelo que a inflação de 2025 dele passaria dos atuais 3,20% para algo mais perto de 3,5%. Para voltar para esses mesmos 3,20 de antes, seria possível levar a Selic só até 9,75, mas ela teria que ficar parada ali por um bom tempo. Se eles ainda quisessem levar para exatamente 3% de IPCA, que é a meta, aí eles precisariam de uma Selic de mais de 10%. Lembrando que no exercício do BC anterior, a Selic chegava em 9% no final desse ano e em 8,5% no ano que vem, que é o que o Focus tinha nas suas projeções. Agora, fazendo a conta ao contrário, para a Selic poder chegar nesses mesmos 9% e 8,5% que a gente tinha antes, quanto deveria melhorar o câmbio, que bateu agora, como eu falei, 5,25? Ele teria que voltar para casa de 4,90 ou até 4,65 se você quiser empurrar a projeção do BC para exatamente o miolo da meta de 3%. O ponto é bem o que o Roberto Campos disse ontem. Depende dos dados e principalmente dos desdobramentos do cenário externo a partir daqui. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.